Você que está com a palavra de Deus, irmão, abre aí no livro de Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo 10. Como nós estamos nessa campanha da Arca, amém? Seremos essa campanha para a gente buscar a presença de Deus na nossa vida, amém, irmão? Porque quando nós buscamos a presença de Deus na nossa vida, irmão, um milagre acontece. Você veja que Obed-Edom de nada, mas a arca de Deus entrou na casa de Obed-Edom. Está a presença de Deus na casa dele em 3 meses. A vida dele, a família foi abençoada, amém, irmão? Você veja que aquele que aproveita a oportunidade da presença de Deus, irmão, é mais que vencedor. E Obed-Edom aceitou. A presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom, irmão. Então nós estaremos nessa campanha, como sexta-feira de citar orando pela família. Estamos buscando a arca de Deus na nossa vida, na nossa casa, que é a presença do Senhor, amém, irmão? Que a presença de Deus vai te fortalecer, a presença de Deus vai te dar paz, a presença de Deus vai te dar autoridade para repreender todo o mal, em nome de Jesus. E hoje nós vamos ver aqui que mais um recebeu a grande presença de Deus na sua casa e a vida dele foi transformada poderosamente. Vamos para a palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, porque ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, o que ele fazia? Orava a quem? A Deus. Amém, irmão? Você veja que Cornélio era um homem bom, uma ótima pessoa, maravilhosa, todo mundo gostava dele. É uma pessoa que ajudava todos aqueles que estavam ali no alcance dele, ajudava. Mas era uma pessoa temente a Deus. Ele não fazia nada para prejudicar o seu semelhante, porque tudo aquilo que ele fosse fazer, ele sabia que estaria desagradando a quem? A Deus. Você veja que ele era um homem de quê? De oração. Se a gente não somos homens e mulheres de oração, como nós vamos falar com Deus, irmão? Como é importante falar com o Senhor, como é importante ser temente a Deus. Mas faltava ele ter um conhecimento verdadeiramente de Jesus, do Filho de Deus, ter o conhecimento do Filho de Deus. Amém? Cornélio aqui, ele era um homem de oração, e todo aquele que ora, Deus responde. Cornélio aqui diz a palavra que era um homem de oração, e era contínuo, ele sempre tinha esse hábito de orar, irmão. Ele não orava quando o negócio apertava, não. Geralmente nós cristãos, quando entramos em oração, quando o negócio está apertado, quando estamos passando por uma luta, pelo problema familiar, quando estamos com um problema de saúde. Veja que Cornélio é um homem de oração. Então nós temos que aprender que temos que ser pessoas contínuas em oração. Orar é falar com Deus. Se estamos passando por uma luta, vamos falar com Deus. Se eu não estou passando por luta nenhuma, vou falar com Deus, agradecer a Ele, adorar a Ele, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Amém, irmão? Então ele está ali orando, e a Bíblia diz, continuando aqui, versículo 3: esse homem observou claramente, durante uma visão, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: aleluia, Cornélio. E este, fixando nele os
olhos, possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de quem? De Deus. Então tudo que ele estava fazendo estava agradando a quem? A Deus. Quando ele ajudava uma pessoa, Deus estava se agradando dele ali. Quando ele entrava na oração, Deus estava se agradando. E Deus envia um anjo para ele, para responder a ele. Aleluia. Versículo 5. Agora envia mensageiro a Jó e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja a residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-lhes a Jó. Então o anjo pediu: ó, Cornélio, vai lá na casa de Simão, procura por aquela casa, está um homem também chamado Simão, conhecido como Pedro, manda chamar ele. Você vê, porque Pedro, como discípulo de Jesus, conhecedor das Escrituras Sagradas, ia chegar até a casa dele e ia falar a respeito da salvação, o propósito de Cristo aqui na terra. E ele imediatamente mandou 2 dos seus servos e chamou Pedro. E você vai ver que depois Pedro chega lá, vai na casa de Cornélio, fala a respeito de Jesus Cristo, fala como Jesus sofreu por nós, pecadores. E aquele homem, junto com seus familiares, observando, eles sentem a presença do Espírito Santo sobre a vida dele, sobre aquela casa. Por quê? Porque ele era pessoa boa, já tinha, o Espírito de Deus já estava trabalhando na vida deles. Faltava ele ter um conhecimento verdadeiramente sobre a promessa de Deus, que Jesus veio para nos salvar. Aleluia, que esse Deus é lindo, é poderoso, amém? E assim foi. Vamos para o versículo 23, aleluia. Como é importante, a arca de Deus está na nossa vida, irmão. A arca de Deus representa a presença do Senhor, amém? Pois, convidando-nos a entrar, hospedou no dia seguinte, e levantou-se e partiu com eles, e também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, e foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, saiu Cornélio ao encontro de que ele fez, prostrando-se aos pés, e o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Você veja que Cornélio, quando mandou chamar Pedro, porque o anjo que Deus mandou, Cornélio sentiu uma alegria tão maravilhosa, porque quando nós estamos prontos para ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos o maior prazer de se reunir para buscar a presença de Deus. A casa de Deus, a gente tem que ter prazer, tem que ter amor, e não vir porque alguém está te obrigando, e não vir porque se você não vier, alguém vai ficar falando. Não, você tem que vir com amor, porque quem quer falar com você não sou eu, nenhum
Deus. Mas a adoração tem que ser só Jesus Cristo. Nós não podemos adorar pastor nenhum, bispo nenhum, levita nenhum, nenhum sacerdote nenhum. O único que tem que ser adorado é Jesus Cristo. Amém, irmão? Porque nós somos só instrumento das mãos de Deus para trazer o ensinamento da palavra. O único que tem que ser adorado é Jesus Cristo. Ele disse: não, levanta aí, Cornélio. Cornélio tinha conhecimento. Porque veja, um anjo de Deus mandou chamar ele. Então para ele era uma pessoa muito importante que estava chegando na casa dele. Mas não era Pedro que ia mudar a história dele. Pedro estava sendo um instrumento usado pelo Espírito Santo para se revelar para Cornélio, para que Cornélio também venha ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? Aleluia. Versículo 36. Aleluia. Olha o que diz, irmão. Aqui Pedro já está na casa de Cornélio, continua, diz assim: esta é a palavra que Deus enviou a quem? Aos filhos de Israel, anunciando-lhe o Evangelho da paz. Oh glória! Por meio de quem? Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, e tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos de quem? Do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, os quais também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos. Então Pedro estava falando: olha, Jesus foi crucificado, pagou um alto preço por mim, por você, Cornélio, mas ele não chamou, ele ressuscitou. E nós estamos aqui para pregar a palavra, porque o Evangelho liberta, o Evangelho salva. Entrega a tua vida, Cornélio, para Jesus. E naquele momento Cornélio estava ouvindo a pregação de Pedro a respeito de Jesus, junto com seus familiares, e a presença de Deus encheu aquele lugar. Amém, irmão? Oh, glória a Deus. Olha como é lindo a gente permitir que a presença de Deus venha fazer morada dentro de nós. Quando nós somos sensíveis ao ouvir a palavra de Deus, aceitar tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você, agradecer a Deus, meu irmão, dizer: Jesus, muito obrigado. Se hoje eu estou aqui, é pela tua misericórdia, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos perdidos. Aleluia. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o quê? O Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém, irmão? Olha como é importante a gente se reunir com alegria. Olha como é importante a gente se reunir com prazer para buscar a Deus. Aleluia. Você não veja que Cornélio obrigou ninguém a ir na casa dele. Cornélio fez o convite. Amém, irmão? E
como aquelas pessoas aproveitaram o convite, foram abençoados. Muitos estão recebendo o convite do Evangelho, são poucos que estão querendo realmente ouvir a pregação da palavra. Mas aqueles que estão vindo, olha, meu irmão, está sendo cheio do Espírito Santo, está sendo batizado, renovado, aleluia. Aquele povo só em ouvir a palavra do Espírito Santo, ó, viu que o coração de cada um daqueles ali estava quebrantado. Quando a pessoa tem prazer, irmão, na casa de Deus, ela fica ali atenta, ouvindo a palavra. Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Ah, Deus, o Senhor é lindo. Quando o Ministério do Espírito Santo está ali, ó, irmão, fortalecendo. Ela sai dali com alegria, com a paz. Ela sai dali, puxa, não tem nem como explicar a sensação que ela está sentindo, meu irmão. É a presença de Deus. E aqui, Pedro estava pregando. Antes de Pedro fazer até um convite, até mesmo dizer: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, quem quer entregar sua vida, quem quer ser batizado, o Espírito Santo batizou aquele povo. Por quê? Porque estava com muito prazer naquele momento, estavam ouvindo a respeito de Jesus Cristo. Aleluia. O título diz assim: sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Aleluia. Você veja que Pedro, quando foi na casa de Cornélio, levou alguns irmãos que foram acompanhando com ele, e os irmãos ficaram admirados, porque estavam ali e aquele povo estava sendo batizado com o Espírito Santo. Aquele povo ali estava sentindo a presença de Deus, Deus estava trabalhando na vida daquele povo. Eles ficaram admirados. Como pode? Se ninguém aqui se entregou a vida para aquilo, ninguém aceitou Jesus como seu Salvador, ainda está na pregação do Evangelho, ele ainda está pregando e o povo está recebendo o Espírito Santo. Olha a diferença, irmão. Quando a gente tem prazer nas coisas de Deus, a gente tem ali aquele prazer de entregar a vida para Ele, a gente está aceitando Jesus como nosso Salvador. Aleluia. E diz mais: e admiraram-se, porque também sobre os gentios foram derramados o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Olha, irmão, o que é a presença de Deus do que largar Jesus por mim? Amém? Você veja que a presença de Deus entrou aqui na sua casa, juntamente com a família de Cornélio e seus amigos. Aleluia. Quando a arca de Deus está na casa do irmão, é coisa linda. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus na nossa vida. Que com o Espírito Santo a gente vai ter sabedoria para ganhar os nossos familiares. Amém, irmão? Nós vamos ter, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Olha que coisa linda aqui. Pedro olhou para os outros irmãos que vinham com ele e disse: olha, o que impede eles serem batizados nas águas aqui? O que impede de a gente batizar em nome de Jesus esses povos aqui? Se eles foram primeiro batizados pelo Espírito Santo. Irmão, se o Espírito Santo tivesse operado ali, muitos religiosos, não, esse povo aí não é digno de ser batizado em nome de Jesus, não. São pecadores, são isso, aquilo. A religião, irmão, faz isso. O religioso faz isso. Mas aquele que é sensível ao Espírito Santo, veja, Deus opera. Você veja que o Espírito Santo faz questão de batizar primeiro. Porque se não tivesse aquele acontecimento, será que o irmão Pedro esse aqui quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Ele? Talvez ele não teria feito isso. Talvez ele só teria
pensam, eu quero esse povo, porque esse povo aqui está com o coração quebrantado, esse povo aqui tem sede de mim, aleluia, porque quem tem sede de Deus, irmão, bebe da água da vida, amém? Quem faz a obra é Deus, nós somos só instrumento nas mãos do Senhor. Deus é quem trabalha na vida de cada um, meu irmão. Nós julgamos pela aparência, mas Deus, Ele vê o nosso interior. Deus, Ele sabe verdadeiramente aquele que quer seguir a Ele ou aquele que só é religioso, porque tem irmãos, faz tudo que a religião ensina, mas faz tudo aquilo que desagrada a Deus. Cornélio era um homem temente a Deus, um homem de oração, mas faltava ser cheio do Espírito Santo. Faltava ele receber a promessa que Jesus nos garantiu, o Consolador, o Espírito Santo. Por isso que nós temos que pedir, irmão. Nós temos que buscar. Essa campanha da arca é para a busca do Espírito Santo, porque você, com o Espírito Santo na sua vida, você vai vencer todos os obstáculos. Amém, irmão? Assim como Obed-Edom não pediu nada, 3 meses que a arca ficou na casa dele, ele foi muito abençoado em tudo. É tanto que todos os olhos, Davi, lá na casa de Obed-Edom, está todo mundo sendo abençoado. Aí Davi foi buscar a arca. Você veja que Cornélio pode vir, Senhor. Chama Pedro. O anjo do Senhor fala comigo, chame a ele. Olha, pessoal, vai vir um grande homem de Deus aqui. Eu quero que todo mundo, se você quiser ir lá para minha casa, vamos lá. E o povo foi. E quando viu Pedro pregando o Evangelho, porque a pregação nós temos que falar sobre Jesus, irmão. É Jesus que muda, é Jesus que transforma. Ele, você não transforma ninguém, não. A gente não pode botar regra, não muda ninguém, não. A gente tem que pregar sobre Jesus Cristo, porque quando nós pregamos sobre Jesus Cristo, aquele que está ouvindo a palavra, o Espírito Santo começa a fazer a obra na vida dele, na vida dela. Amém, irmão? Enquanto menos espera, a pessoa está aceitando Jesus, está servindo a Jesus. Amém? Por quê? Porque ela ouviu falar desse grande Salvador maravilhoso, o único que é digno de toda adoração, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por conta de tudo isso, Pai, e precisamos sim, Deus, que a Tua presença venha ser na nossa casa, Pai. Aleluia, nossa casa espiritual, Pai. Estamos diante, Senhor, de uma campanha, aleluia, aonde fala da arca, Pai. Aleluia, simboliza o Teu amor, Pai. Simboliza o Teu cuidado sobre nós, Pai. Então estamos aqui diante de Ti, Pai. Aleluia, te pedindo, clamando a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Em Tuas mãos, Pai, te apresento aquilo que já é Teu, Senhor. Aleluia, obrigado, sim, Pai, pela Tua graça. Em Tuas mãos, Senhor, te apresento, Pai. Aleluia, as famílias. Te apresento, Pai, a nossa casa, a nossa vida. Aleluia, te apresento a nossa parentela, Senhor. Nos faz vencedor, Pai, diante da Tua presença. Nos faz, Pai, forte, verdadeiro, poderosos, Pai. Aleluia, para te louvar, para te adorar, Senhor. E dizer que o Senhor é grande. Aleluia, Tua presença é enorme, Pai. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela uma oportunidade, por mais uma, Pai, oportunidade de estar na Tua presença, Pai. Aleluia, Obed-Edom, Pai, clamaram e a casa deles foram próspera, Pai. E aqui estamos clamando a Ti, Pai, clamando ao Teu nome, Deus, que a nossa casa, Pai, venha ter prosperidade, Senhor. Aleluia, venha ter saúde, venha ter paz, Senhor. Então derrama sobre nós, Pai, o Teu Espírito Santo, aleluia, como a Bíblia fala, Pai, aleluia, lá em Atos dos Apóstolos, que estavam todos juntos, Pai, aleluia, e o que me alegra é quando ela diz que estavam todos unidos, aleluia, numa só fé, Pai, e precisamos estar numa só fé, Senhor, para te louvar, para te clamar, Senhor, para dizer que o Senhor é santo, Pai, aleluia, porque diante de tudo isso, Senhor, a Tua presença só entre nós, quando todos nós, Pai, estamos na Tua casa, reunidos em uma só fé, Pai, reunidos em uma só palavra, reunidos em uma só comunhão com Cristo, Pai, aleluia.